Imagine estar em um lugar alto. Você olha para baixo e de repente algo muda dentro de você. Seu coração acelera, suas mãos ficam frias, sua respiração muda, seu corpo começa a enviar uma mensagem: saia daqui. Mas existe algo curioso. Você sabe que está seguro. Existe uma estrutura firme. Existe proteção. Não existe um perigo naquele momento. Então por que o seu corpo reage como se sua vida estivesse em risco? A resposta está em algo muito profundo. A forma como sua mente aprendeu a proteger você. Eu sou Fabiana de Siqueira, hipnoterapeuta, e nesse canal nós vamos conversar sobre a mente humana, os medos, as fobias e os padrões emocionais que muitas vezes controlam a nossa vida sem que percebemos. Hoje nós vamos falar sobre o medo de altura, um medo que muitas pessoas carregam em silêncio. Talvez você evita prédios altos. Talvez uma varanda seja suficiente para despertar uma sensação desconfortável. Talvez você prefira não olhar para baixo. Ou talvez você já tenha se perguntado: por que eu sinto isso? Se eu sei que estou seguro. Muitas pessoas se julgam, pensam: eu deveria ser mais corajoso. Isso não deveria acontecer comigo. Por que outras pessoas conseguem e eu não? Mas existe algo que você precisa entender. O medo não significa fraqueza. O medo é uma resposta de proteção. O seu cérebro foi criado para manter você vivo. Ele observa o ambiente, ele procura possíveis ameaças. Ele tenta evitar situações que possam causar sofrimento. O problema acontece quando esse sistema de proteção começa a interpretar uma situação segura como se fosse perigosa. Imagine que dentro da sua mente existe um alarme. Esse alarme tem uma função importante: avisar quando existe perigo. Mas em algumas pessoas, esse alarme fica sensível demais. Ele dispara mesmo quando não existe uma ameaça real. É como um detector de fumaça que começa a tocar apenas porque alguém está conduzindo. O alarme existe para proteger, mas ele está reagindo de forma exagerada. Com o medo de altura acontece algo parecido. A sua mente pode ter associado a altura com perigo. Talvez por uma experiência que aconteceu, talvez por algo que você viu, talvez por uma sensação que ficou registrada. A mente humana aprende através de experiências e emoções, e aquilo que foi associado ao medo pode continuar sendo interpretado como uma ameaça mesmo anos depois. Mas existe uma pergunta ainda mais importante: o que acontece dentro do seu corpo quando você sente medo? Quando a mente interpreta perigo, o corpo responde. A respiração muda, os músculos ficam tensos, o coração acelera, você sente vontade de fugir. Isso acontece porque o seu organismo está tentando preparar você para agir. É uma resposta de sobrevivência. Seu corpo não está tentando prejudicar você, ele está tentando ajudar, mas talvez esteja usando uma estratégia que não é mais necessária. Agora eu quero convidar você para uma reflexão. Se você sente medo de altura, pergunte a si mesmo: quando eu percebi esse medo pela primeira vez? Existe alguma lembrança associada a essa sensação? O que exatamente eu acredito que pode acontecer? Às vezes, o medo não está apenas no lugar onde estamos. O medo está na história que nossa mente conta sobre aquele lugar. Agora faça uma pergunta prática comigo. Se você puder, feche os seus olhos por alguns segundos. Respire lentamente, inspire e solte o ar devagar.
Perceba o seu corpo. Você está aqui neste momento, agora. Você está seguro. O seu cérebro está recebendo uma nova mensagem. Eu posso sentir uma sensação desconfortável e ainda assim estar seguro, porque sentir medo não significa que existe perigo. Sentir medo significa apenas que uma parte da sua mente está tentando proteger você. A boa notícia é que a mente humana possui uma capacidade incrível. Ela pode aprender novas respostas, assim como o medo pode ser aprendido. Novas formas de reagir também podem ser construídas. Você não precisa passar a vida evitando experiências. Você não precisa permitir que o mundo controle lugares que você gostaria de conhecer, momentos que gostaria de viver ou sonhos que gostaria de realizar. O medo pode fazer parte da sua história, mas ele não precisa controlar o seu futuro. Eu sou Fabiana de Siqueira, hipnoterapeuta. Meu propósito é ajudar pessoas a compreenderem sua mente, seus medos, seus padrões emocionais. Se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com alguém que talvez esteja vivendo essa batalha em silêncio. Escreva nos comentários qual medo você gostaria de entender melhor, porque quando começamos a compreender a nossa mente, começamos também a recuperar a nossa liberdade. Até o próximo episódio.